Quem é Derin? A história completa da personagem mais polêmica de Iludida. Você já conheceu um personagem que, logo na primeira aparição, dividiu completamente a opinião do público? Existem pessoas que gostam dela desde o início, outras passam a rejeitá-la imediatamente. E poucas personagens conseguem provocar tantos sentimentos diferentes quanto Derin, uma das figuras mais importantes de Iludida, a nova novela turca da Record. Hoje você vai descobrir quem é Derin, por que ela se tornou uma das personagens mais comentadas da novela e como sua presença muda completamente o destino de praticamente todos os protagonistas. Antes de começarmos, aproveite para deixar o seu like e se inscrever no canal. Aqui você acompanha tudo sobre Iludida, com resumos completos dos capítulos, curiosidades, histórias dos personagens, teorias, bastidores e todas as novidades da nova novela turca da Record. Quando Derin aparece pela primeira vez, ela transmite a imagem de uma jovem elegante, determinada e cheia de sonhos. Sua beleza chama atenção, mas é sua personalidade forte que realmente faz diferença na história. Ela é o tipo de pessoa que luta pelo que deseja. Quando acredita em alguma coisa, dificilmente muda de ideia. Essa determinação faz com que muitos espectadores admirem sua coragem. Ao mesmo tempo, também é justamente essa característica que a coloca em situações extremamente complicadas. Derin costuma agir guiada pelas emoções. Ela segue o coração antes da razão. E muitas vezes toma decisões impulsivas acreditando que está fazendo aquilo que considera certo. Esse comportamento faz com que sua trajetória seja marcada por momentos intensos e surpreendentes. Outro detalhe importante é que Derin cresceu cercada por uma realidade muito diferente daquela vivida por outras pessoas da novela. Ela está acostumada a ter conforto, proteção e uma família que procura atender grande parte dos seus desejos. Isso influencia diretamente sua maneira de enxergar o mundo. Quando alguma situação foge do controle, Derin encontra dificuldades para aceitar que nem tudo acontece da forma como ela gostaria. Mas Iludida vai muito além dessa primeira impressão. Conforme os capítulos avançam, o público percebe que Derin também possui inseguranças, medos e fragilidades. Ela não é apenas uma personagem confiante. Também enfrenta dúvidas, sofre com as consequências das próprias escolhas e precisa lidar com situações que colocam seus sentimentos à prova. Talvez seja exatamente essa mistura de força e vulnerabilidade que tenha conquistado tantos fãs. Derin nunca passa despercebida. Sempre que aparece, alguma coisa importante acontece. Sua presença altera o equilíbrio entre os personagens principais e faz com que a história ganhe novos caminhos. É impossível falar sobre Iludida sem mencionar sua importância. E justamente por isso milhares de pessoas pesquisam diariamente por termos como quem é Derin, Derin de Iludida, personagens de Iludida, história de Derin, novela Iludida e nova novela turca da Record. Outro aspecto interessante é que Derin não foi criada para ser uma personagem simples. Os roteiristas construíram alguém cheio de camadas. Em alguns momentos você poderá sentir carinho por ela. Em outros ficará completamente surpreso com determinadas atitudes. Depois poderá compreender seus motivos. E logo em seguida mudará de opinião novamente. Essa capacidade de provocar emoções tão diferentes é uma das maiores qualidades de Iludida. A novela evita apresentar personagens totalmente bons ou totalmente maus. Cada um possui qualidades, defeitos, sonhos e arrependimentos. E Derin representa muito bem essa proposta. Ela é intensa, sensível, determinada, mas também pode agir por impulso quando acredita estar defendendo aquilo que ama. Existe outro detalhe que torna essa personagem ainda mais interessante. Sua relação com os protagonistas faz com que praticamente todos os acontecimentos importantes da novela estejam ligados, direta ou indiretamente, às suas decisões. Nada acontece por acaso. Cada escolha feita por Derin gera novas consequências. E isso faz com que o público acompanhe sua trajetória com enorme curiosidade. Mas existe uma pergunta que muitos fãs fazem. Será que Derin é realmente uma vilã? Ou será apenas uma personagem que tomou decisões movida pelos próprios sentimentos? Essa é justamente uma das maiores discussões entre os fãs de Iludida.
E na continuação deste vídeo vamos entender por que essa dúvida acompanha praticamente toda a novela. Antes de continuar, escreva aqui nos comentários: qual foi a sua primeira impressão sobre Derin? Você gostou da personagem ou ainda está conhecendo sua história? Se você está gostando dessa série especial sobre os personagens de Iludida, aproveite para deixar o seu like e se inscrever no canal. Na próxima parte, vamos mergulhar ainda mais na personalidade de Derin e descobrir como ela se conecta aos acontecimentos que transformam completamente a história da novela. Mas para entender completamente quem é Derin, precisamos olhar além da primeira impressão. Quando ela entra na história, muita gente acredita que já sabe exatamente como será sua trajetória. Porém, Iludida faz questão de mostrar que as pessoas são muito mais complexas do que parecem. Derin é uma personagem movida pelos sentimentos. Ela costuma acreditar intensamente nas pessoas que ama e quando entrega seu coração, faz isso por completo. Essa intensidade explica muitas das suas atitudes ao longo da novela. Em vários momentos, ela acredita estar tomando a decisão certa, mesmo quando as consequências mostram o contrário. Isso faz com que o público viva um verdadeiro conflito. Enquanto alguns enxergam Derin como uma personagem egoísta, outros conseguem perceber que ela também sofre, sente medo e enfrenta enormes inseguranças. Esse equilíbrio entre qualidades e defeitos faz dela uma personagem extremamente humana. Outro aspecto muito importante é a maneira como Derin reage quando seus planos não acontecem como imaginava. Ela não aceita facilmente perder aquilo que considera importante. Quando sente que algo ameaça sua felicidade, sua primeira reação é lutar para recuperar o controle da situação. E é justamente essa personalidade forte que acaba provocando alguns dos momentos mais marcantes de Iludida. Ao mesmo tempo, a novela também mostra uma jovem que busca aprovação, que deseja ser amada, que quer construir uma vida feliz e que acredita estar fazendo o melhor para alcançar esse objetivo. Esse contraste faz com que seja muito difícil definir Derin apenas como heroína ou como vilã. Na verdade, ela representa uma pessoa cheia de emoções, contradições e escolhas difíceis. Outro detalhe que chama atenção é sua relação com a própria família. Ao longo da história percebemos que sua criação influencia diretamente sua maneira de agir. Ela cresceu cercada por proteção, carinho e privilégios. Por isso, quando enfrenta situações inesperadas, encontra dificuldades para lidar com a frustração. Essa característica aparece diversas vezes durante a novela e ajuda o público a compreender melhor suas decisões. Também é impossível falar sobre Derin sem mencionar sua relação com Ásia. As duas possuem personalidades completamente diferentes. Enquanto Ásia costuma agir com calma, analisando cada situação antes de tomar uma decisão, Derin é muito mais impulsiva. Ela segue aquilo que sente naquele momento. Esse contraste faz com que os encontros entre as duas personagens sejam sempre carregados de emoção. Cada conversa, cada olhar, cada silêncio, tudo ganha um significado especial. É justamente esse choque de personalidades que transforma Iludida em uma novela tão envolvente. Outro ponto interessante é que Derin também muda bastante ao longo da história. Ela não permanece igual do primeiro ao último capítulo. As experiências vividas fazem com que amadureça em alguns momentos. Em outros, suas emoções acabam falando mais alto. Essa evolução constante é uma das maiores qualidades da novela. O público nunca sabe exatamente como cada personagem irá reagir diante de uma nova situação. E isso aumenta ainda mais a curiosidade para acompanhar os próximos capítulos. Não é por acaso que milhares de pessoas pesquisam por quem é Derin, Derin de Iludida, história de Derin, personagens de Iludida, novela Iludida e nova novela turca da Record. Ela se tornou uma das personagens mais comentadas justamente porque desperta sentimentos completamente diferentes em cada espectador. Enquanto alguns defendem suas atitudes, outros acreditam que suas escolhas provocaram boa parte dos conflitos da história. E talvez essa seja a maior prova de que Derin foi muito bem construída. Personagens inesquecíveis são aqueles que continuam sendo discutidos mesmo depois do fim da novela. E Derin certamente faz parte desse grupo. Mas sua trajetória ainda reserva muitas surpresas.
Existem momentos que vão mostrar um lado da personagem que poucos imaginam nos primeiros capítulos. E são justamente essas mudanças que fazem tanta gente acompanhar sua história até o último episódio. Antes de continuar, quero saber a sua opinião. Você acredita que Deren age movida pelo amor ou pela impulsividade? Escreva aqui nos comentários porque eu adoro conhecer a opinião de vocês. E se você está gostando dessa série especial sobre os personagens de Iludida, aproveite para deixar o seu like e se inscrever no canal. Na parte final deste vídeo, vamos entender por que Deren continua sendo uma das personagens mais lembradas pelos fãs de Iludida e qual é o verdadeiro impacto dela em toda a história. Depois de conhecer melhor a trajetória de Deren, fica muito mais fácil entender por que ela é uma das personagens mais importantes de Iludida. Sua história vai muito além da primeira impressão. Ela não é apenas uma jovem determinada. Também é uma personagem que enfrenta conflitos internos, precisa conviver com as consequências das próprias escolhas e aprende, da forma mais difícil possível, que nem sempre a vida acontece como imaginamos. Talvez seja exatamente por isso que Deren desperte opiniões tão diferentes entre os fãs da novela. Existem pessoas que a defendem desde o primeiro capítulo. Outras não conseguem concordar com suas atitudes. E há quem mude completamente de opinião conforme a história avança. Essa capacidade de provocar emoções é uma das maiores qualidades de Iludida. Os personagens não foram criados para serem perfeitos. Todos possuem qualidades. Todos cometem erros. Todos enfrentam momentos de alegria, tristeza, arrependimento e esperança. E Deren representa muito bem essa proposta da novela. Ao longo dos capítulos, veremos uma personagem que amadurece, enfrenta desafios cada vez maiores e precisa tomar decisões extremamente difíceis. Algumas dessas decisões surpreendem o público. Outras emocionam. E existem momentos em que até mesmo quem não gosta da personagem consegue compreender seus sentimentos. Outro aspecto que merece destaque é a atuação da atriz. Ela consegue transmitir emoções apenas com o olhar. Em diversas cenas quase não existem palavras. Mesmo assim, o espectador entende exatamente o que Deren está sentindo. Essa interpretação ajuda a explicar por que a personagem se tornou tão marcante e continua sendo lembrada pelos fãs de novelas turcas. Outro ponto muito interessante é que Deren influencia diretamente a vida de praticamente todos os personagens principais. Suas escolhas afetam Ásia. Também mudam o destino de Volkan. E acabam provocando acontecimentos que transformam completamente o rumo da novela. Por isso, é impossível imaginar Iludida sem a presença dela. Cada capítulo revela um novo lado da personagem. Cada desafio mostra uma nova faceta da sua personalidade. E isso faz com que o público acompanhe sua trajetória com enorme curiosidade. Não é por acaso que milhares de pessoas pesquisam diariamente por quem é Deren, Deren de Iludida, história de Deren, personagens de Iludida, novela Iludida e nova novela turca da Record. Ela se tornou uma das personagens mais comentadas justamente porque ninguém consegue permanecer indiferente à sua história. Agora eu quero saber a sua opinião. Depois de conhecer melhor Deren, você acredita que ela é uma personagem injustiçada ou acha que suas escolhas explicam tudo o que acontece ao longo da novela? Escreva aqui nos comentários. Eu leio todos e gosto muito de acompanhar as teorias de vocês. E se você chegou até aqui, significa que também gosta de conhecer a fundo os personagens das novelas turcas. Então aproveite para deixar o seu like e se inscrever no canal. Aqui você acompanha toda a cobertura de Iludida, com resumos completos dos capítulos, histórias dos personagens, curiosidades, bastidores, teorias, análises e tudo o que acontece na nova novela turca da Record. E essa série especial continua. No próximo vídeo, vamos conhecer os maiores segredos de Iludida e revelar curiosidades que muitos espectadores só descobrem depois de assistir a novela inteira. Tenho certeza de que você vai se surpreender com alguns detalhes escondidos na história. Muito obrigado por assistir. Eu sou Lide Fagundes, e este é o canal para quem ama novelas turcas e quer acompanhar tudo sobre Iludida. Um grande abraço e até o próximo vídeo.